Eu expliquei na primeira mensagem que eu li um livro do Bill Hybels. Está com você, né, pastor André? Chamado Axiomas. E quando eu li esse livro, ele me ajudou muito, porque ele não era um livro assim, sei lá, eu estou gostando desse negócio de livro que não tenha começo, meio e fim. Estou gostando disso daí. Você pega uma parte, você lê depois, né? Então eu tô gostando dessa dinâmica. E eu falei assim, poxa, foi muito legal as coisas que eu li ali. Só que eu não sabia que eu posso te dar uma autoridade. Eu não posso te dar, eu posso chegar para o Everton aqui e falar, Everton, a partir de hoje, você é o pastor da igreja. Então eu dei uma autoridade para ele. Calma, viu? É brincadeira, viu? Calma. Calma. Eu posso dar essa autoridade para ele, mas eu não posso dar a jornada para ele. Você entendeu a diferença ou não? Eu posso dar um filho para uma pessoa, cria esse filho, mas eu não posso dar a experiência para essa pessoa. Você está aqui ou não? E quando eu li esse livro, é como se parte dessa jornada, uma pequena fração da jornada do Bill Hybels, eu pudesse absorver para a minha vida. E quando eu comecei essa série de mensagens, e elas são bíblicas, né, apenas um formato assim mais didático, ela tem a missão de levar uma autoridade para você com conceitos e tentar passar o máximo que eu puder da jornada, que por mais que eu tente, eu não vou conseguir passar toda a jornada para você, porque cada um tem um contexto, cada um tem uma experiência, mas a Bíblia traz ensinos preciosos em cima daquilo que eu tenho ministrado aqui no primeiro dia, na primeira mensagem, e vou ministrar hoje na segunda mensagem, e vou terminar, provavelmente, no segundo domingo. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 21, 18. Nós vamos continuar essa série. Enquanto você abre aí, põe na tela, Mateus 21, 18, eu quero lembrar você, na saída ali, na chegada, você viu, nós pegamos uns produtos que nós tínhamos feito, de garrafinha, tudo, colocamos ali na mesa, e até o segundo domingo de maio, eles vão ficar ali, porque aquilo ali são produtos que nós investimos para uma divulgação, e aí foi feita toda a campanha, mas nós temos ainda alguns produtos. Então a gente colocou o preço, praticamente o preço que foi feito, para você dar de presente, Dia das Mães, você abençoar, você vai levar o nome da igreja. Quem está aqui? Qualquer pessoa, né, lá no seu prédio, no seu trabalho, que legal, é da sua igreja, já é uma forma. Então temos ali ainda um pouquinho do Novo Testamento, R$10, 2, R$15, o livro Saber Transformador, R$45, tem boné, R$10, caneta, R$5, a garrafinha, 10, a caneca, R$15, o copo, R$5, e o bloquinho com caneta, R$10. Então isso daí, além de ajudar o ministério, você vai estar levando o nome da igreja em outros lugares. Quem entendeu, diga amém. Então não perde a oportunidade. Pastor André, tira aqui, senão... Isso aqui é muito bom, você ter esse desejo de dar algumas coisas que a igreja tem. Quando não tem como, mas tendo, passa ali uma garrafinha. Todo mundo frequenta uma academia, hoje é muito comum, depois da pandemia, a pessoa entrar com a garrafinha para tomar água, entendeu? Ela enche ali, não fica colocando na boca no bebedouro e tal, tudo bem que o nosso é com um copinho. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou
tão depressa. No Evangelho de Marcos, essa mesma passagem tem algo que vai ampliar para aquilo que eu quero compartilhar com você, é que tem uma observação: não era tempo de frutos. Então presta atenção. Jesus passa diante de uma figueira e ele não vê fruto. E ele fala: nunca mais ninguém coma de ti. Tem um negócio que eu aprendi na vida, e essa palavra aqui de Jesus, ela me ampliou. É sobre encerre ciclos, mesmo que eles não tenham se encerrado. Aprenda isso. Jesus encerrou o ciclo de uma figueira, mas o ciclo dela não tinha se encerrado. Vamos entender isso mais profundamente na eternidade. Porque o que Jesus queria mostrar para a gente? Ele passa, vê uma árvore que deveria ter um fruto, não naquela hora, não naquele dia, e ele diz: nunca mais ninguém coma de ti. Ele fechou o ciclo daquela figueira, antes que aquela figueira tivesse concluído o ciclo. Tem coisas na minha e na sua vida que a gente precisa aprender isso. Às vezes nós estamos insistindo com pessoas que já passaram, estamos insistindo em negócios que não vingam, estamos insistindo em ministérios que não têm aprovação, estamos insistindo em coisas que a gente já deveria ter aberto a mão. Eu não estou falando para você sair desse culto aqui e arrebentando tudo, mas eu estou dizendo para você ter cuidado quando coisas na sua vida, apesar de não ter fechado o ciclo, tem que ter humildade e coragem para se encerrar. Eu não sou a favor de uma pessoa no meio da faculdade largar a faculdade. Sou completamente contra. Eu sou a favor que a pessoa avalie bem e seja responsável por fazer a sua escolha antes de ingressar numa faculdade. Mas tudo bem. A pessoa não ouviu uma palavra dessa, não leu o livro Saber Transformador, não viu ninguém contar uma experiência, ela entrou numa faculdade querendo fazer, e de repente ali com um ano e meio, 2 anos, ela fala assim: eu errei, sinto muito pai, sinto muito mãe, eu tenho 3 anos de faculdade, os 2 outros anos eu vou pagar, mas eu vou ter que mudar de faculdade. Isso não é que é certo, mas talvez seja a hora de fechar um ciclo, mesmo que aquele ciclo, é claro que tem uma responsabilidade. Meus filhos sabem, falou, quando eles entraram na faculdade e na escola, eu sempre falei: repetiu de ano vai estudar em escola pública. E na faculdade repetiu, tal, carrega DP e nem me fala. Vai vender bombom, vai vender sanduíche de atum, vai vender água no semáforo, você faz o que você quiser, porque eu pago para você estudar. E você não estuda e carrega uma dependência. Então você vai e paga depois a dependência. Claro, sem problema nenhum. Sem problema nenhum isso. Carregou dependência, não quero nem saber. Terminou os 4 anos, 5 anos de faculdade, acabei, fechei. Eu ainda tenho mais 2 anos para estudar, ainda vou ter que fazer. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja. Mas existem coisas na nossa vida que às vezes por teimosia, por falta de humildade, por soberba, a gente vai até quebrar. Uma vez eu li um livro há muito tempo atrás, muitos anos atrás, que o empresário brasileiro ele é diferente do empresário americano. O empresário americano, ele tem o mesmo ânimo para começar algo, como a mesma tranquilidade para se encerrar. E o brasileiro não, ele vai vendendo tudo que ele tem, colocando naquilo lá, e ele vai colocar até quebrado uma vez, porque ele não sabe falar: não deu. Não foi, venceu o time. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Isso pode acontecer até dentro da igreja. Você está pensando que tem algo para fazer num nível, e de repente você entra naquilo lá e você está doido para ajudar nas crianças, e você entra e aquilo lá começa a ficar pesado porque você vê que não encaixa. Você quer liderar um ministério, quando você entra na posição de líder, você vê que aquilo lá não está fluindo. E aí o que você faz? Você vai se apodrecendo no processo. Você não tem humildade para dizer: olha, isso aqui não é para mim. Eu já tentei coisas e vi que não era para mim.
Algumas eu demorei, outras eu fui bem rápido. Não, isso aqui não é para mim. Hoje, quando eu recebo alguma proposta, recebo alguma ideia, recebo algum convite para alguma coisa, eu já, não, isso aí não é para mim não. Mas não é bom? É bom, mas não é para mim. Você está entendendo isso ou não? Não adianta pagarem para mim uma faculdade de medicina, não faria, mas não adianta pagar. Mas está pagando. Não, eu não posso com sangue. Eu vejo sangue, eu desmaio. Então, para mim não adianta nada, nem pagar uma faculdade, mandar eu estudar em Harvard. Você está aqui ou não? Então, Jesus, ele encerrou um ciclo, sem que aquele ciclo tivesse sido concluído. Então, não tenha medo, se alguma área da sua vida, não vem falar assim, apóstolo, eu peguei a sua palavra lá, inclusive larguei meu marido, viu? Não estou falando disso. Você está aqui? Você está aqui ou não? Porque tem que ser igual que cada mínimos detalhes. Não é isso. Eu estou falando coisas da vida, coisas do dia a dia, coisas que de repente você até pensou que Deus te chamou para fazer, e quando você viu, Deus não tinha te chamado para fazer. Quem está aqui, diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. A outra coisa, olha, eu espero que você não tenha isso. Mas isso aqui foi algo assim que eu precisei lutar muito em relação às coisas de Deus. Lutar muito. A tradição religiosa, talvez inconsciente, me tornou uma pessoa que eu não entendia das grandezas de Deus. Eu não entendia que coisas belas, nobres, pujantes, podem ser de Deus. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, é nunca pare de aprender e ame. Diga, ame coisas grandes de Deus. Coloca aí coisas grandes de Deus. Sabe por quê? Porque senão você pode estar na igreja medíocre. Ser um funcionário medíocre, ser um marido medíocre. E a palavra medíocre não é palavrão não, é mediano. É só isso. A palavra medíocre é da média. Eu digo isso porque quando eu me converti, eu vi muita escassez na igreja. Como muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de ver um pastor num carro bom, de ver o pastor morando bem, vestindo bem, tem dificuldade de ver o pastor num restaurante, dificuldade com uma igreja legal. Por quê? Porque alguma coisa lá dentro de nós nos levou a acreditar que abundância é do diabo, escassez é de Deus. Quem sofre é de Deus. Quem vive bem, pleno, alegre, feliz, próspero, tem pacto com o diabo. Isso daí no Brasil é uma cultura. É uma cultura. Vou dar um testemunho rápido para você entender. Quando eu fui apresentar o Daniel, isso no ano de 2000, Daniel nasceu em 2000, eu fui apresentar o Daniel, então eu estava poucos meses indo na igreja. Eu não colocaria para ir na igreja minhas melhores roupas. Eu não colocaria para ir na igreja a minha melhor camisa. Eu me lembro que quando eu fui apresentar o Daniel, e eu fui separar uma roupa, eu falei, poxa, eles vão me colocar lá em cima. Como a gente faz? Vai pegar uma criança e tal. Eu vou pegar uma camisa que eu uso para trabalhar. Isso aqui é marcado, por isso que eu falo muito sobre prosperidade, porque a prosperidade ela não tem a ver com riqueza. A prosperidade tem a ver com as bênçãos de Deus. Quem está aqui, diga amém. E aí eu lembro que eu peguei uma camisa bege, olha para você ver o que são coisas que marcam a vida da gente. Eu peguei uma camisa bege, camisa que eu usava para trabalhar, porque eu sou da época assim, essa roupa é para trabalhar, essa roupa é para passear, essa roupa é para isso, esse tênis é para jogar bola, esse sapato é para ir para a escola. Eu tinha 3 sapatos, era um para a escola, um para passear e um para o dia a dia. Não precisava mais. Hoje a gente já tem 18 pares de sapato, 18 pares de sapatênis, parece uma centopeia. Quem entendeu? Você entendeu, né? Eu fui e peguei essa camisa bege. Você sabe como que Deus me libertou? O dia que eu vi a foto. O dia que eu vi a foto, Deus falou comigo. Você não tem grandeza no meu reino. Você não pode ser grande pensando desse jeito. Então hoje, você tem que ter uma maturidade muito grande. Por quê? Porque se você não tiver essa mentalidade, a minha prosperidade vai te irritar.
A minha prosperidade vai te deixar oprimido. A minha prosperidade vai deixar você assim desconfortável. Agora a sua, eu celebro. A sua, eu amo ver a prosperidade. A sua, eu vibro quando você cresce. Então isso não tem a ver com o lado A ou o lado B. Isso tem a ver com a mentalidade de coisas grandes da parte de Deus. Você está aqui ou não? Se você não tiver esse entendimento, Deus não pode te abençoar. Do mesmo jeito que eu vi minha foto. Eu falei, meu Deus, que camisa feia. Mas na hora, eu achei que eu estava sendo super espiritual, super santo. Então, escute isso aqui, ó. Coloca João 14, 12. Nem todos os versículos eu vou ler, só aqueles que de repente eu achar que... Mas eu falo, depois você pega a mensagem de novo. João 14, 12. Ó, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Esse é um nível. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Esse é um nível. Agora veja só. Fará coisas ainda maiores do que essa. Então o meu e o seu Jesus... Ele está falando, vocês vão fazer o que eu faço, mas vocês vão fazer coisas maiores. Agora, o que a religião fala? Como eu vou fazer coisas maiores que Jesus? Não, eu sou inferior. Você não é nem inferior nem superior. Ele está falando para você que você fará coisas maiores. Ele andou de jumento, você vai andar de avião. Ele andou de jumento, você vai andar de avião. Ele curou 10, você pode curar 1000. Ele pregou para 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, e tem pastores que já pregaram para 1 milhão de pessoas. Dá um aplauso a Jesus aí, ué. Coisas maiores. Olha aqui, tem uma frase que você não pode aceitar para você. Tem pessoas que só estão felizes com você se você não for maior que elas. Tem pessoas que só vão te ajudar se você estiver inferior a elas. Tem pessoas que só vão querer estar do seu lado se você estiver menor que elas. Porque se você tiver igual, ela não consegue mais. E o meu Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer obra igual a mim, mas eu quero levar vocês a um outro nível. Vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Ah, dá um aplauso a Jesus. Vocês vão fazer obras maiores. Isso é em todos os aspectos. Isso é em todos os aspectos. Jesus não teria condições físicas de pregar para 1 milhão de pessoas. Porque precisaria disso aqui, ó. Você está entendendo? E isso aqui se faz com o quê? Com dinheiro. E se faz com que dinheiro? Com o seu. É com o seu dinheiro. Então quando Jesus está falando obras maiores, Ele está falando em todos os aspectos. Você está aqui ou não? Você está entendendo isso aqui? Então você tem que pegar a sua mente e expandir para as grandezas de Deus. Hoje você pode ter uma bicicleta. Mas não venha falar para mim, eu tenho uma bicicleta e eu não penso mais nada, eu quero ficar com a bicicletinha o resto da vida, porque eu já tenho tudo, Jesus já me deu tudo. Você já parou para pensar que se você ficar com a bicicleta o resto da vida, é porque você não pôde comprar uma moto, e você não pôde comprar um carro, e se você não pôde fazer isso, você não pôde abençoar financeiramente a obra de Deus para que o reino de Deus cresça? Eu estava vendo a igreja de um amigo, de alguém que me falou, e eu fui ver a igreja, aqui, 300 quilômetros daqui. Eu falei, meu Deus, 300 quilômetros daqui essa igreja? A igreja tem 3 andares de gente. Eu estava vendo agora um pastor falando, estão vendo um terreno para comprar 50 milhões. Amado, 50 milhões. Tem empresário fazendo negócio de 50 milhões, mas tem gente no reino de Deus também fazendo negócio de 50 milhões. Você está aqui ou não? É isso. Não se apegue ao discurso do fracasso, da ruína, da miséria como sendo espiritual. Ok? Você já fez... Quem já fez churrasco colchão duro ou colchão mole aí? Quem já fez? Quem já fez? Põe Coca-Cola, pica, põe no espetinho. Ó, já comi muito. Eu não quero mais comer churrasco de colchão duro. Ainda mais depois que eu ganhei a carne do David. Custa 500 pau o quilo. Eu fiquei até com medo, cada pedaço era 15 reais. Eu sinto muito. Se você não puder ouvir isso e expandir sua mente, você vai ser uma pessoa que Deus não vai poder nunca te abençoar, porque você está sempre achando que o menor é de Deus e coisas maiores são do diabo. Eu estou falando por mim, eu não estou falando por você.
Lembre-se disso. No ano de 2000, eu me batizei em dezembro de 1999. Fui apresentar meu filho em junho de 2000. Foram 6 meses. Eu estava já há 6 meses na igreja, mas a minha mente ainda estava lá no Egito. Então eu ia para qualquer lugar com a camisa boa, um sapato bom, mas eu não ia para a igreja. Isso daí é o contrário. Você pega a sua melhor roupa e vem adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o contrário. Quem entendeu, diga amém. Uma outra coisa que eu confesso a você, tem coisas que eu tive mais dificuldade para vencer. Tem coisas que estou vencendo a cada dia hoje, mas tem coisas que eu não tive dificuldade. Ser obediente. Eu não tive dificuldade de ser obediente. Eu não vim aqui brincar com você. Eu sei que eu tenho dificuldade, e eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para você, porque eu sei que quando eu falo das minhas dificuldades, você chega até mim. Quando você ouve as minhas dificuldades, você se identifica. Então eu sei que isso é importante para você, mas também eu sei que é importante você ouvir coisas que eu não tive dificuldade. Como hoje há esse espírito maligno em relação à obediência. O ser obediente é ser manipulado, ser obediente é não ter opinião própria, ser obediente se tornou coisa de bobo, coisa de quem não tem atitude. Isso é uma mentira do inferno, e se você está acreditando nisso, você vai ter dificuldade de andar com Deus, você vai ter dificuldade na vida, você vai ter dificuldade de se relacionar, e você vai ter dificuldade amanhã de criar seus filhos, e você vai ter dificuldade de conservar casamento, você vai ter dificuldade de conservar emprego, porque ser obediente é uma característica maravilhosa. E quem me ensinou isso não foi o Pedro, foi o Paulo. Coloca para mim Filipenses 2,5. Coloca para mim. Coloca para mim Filipenses 2,5. Coloca aí. Filipenses 2,5. Virou aí? Tá na manivela aí, ó. Olha lá. Seja a atitude de vocês, a minha, a mesma de Cristo Jesus. Está falando de Pedro? Está falando de Paulo? Não. A mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, assim, ó, eu não preciso obedecer ninguém. Eu dou ordem, eu não preciso. Embora sendo Deus, não considerou que era igual, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Olha, meu amado, lidar com uma pessoa desobediente, uma criança desobediente. A Bíblia fala que a criança desobediente envergonha seus pais. Que você fala assim, não faz isso não. Ele faz. Não pega isso não, ele pega. Ele não tem limite para obedecer. Em nome do Senhor Jesus, seja uma pessoa obediente. E não pense você que de repente a gente está falando isso, será que o apóstolo está dando uma indireta? Olha, amado, na boa, eu não tenho poder nenhum de proibir pessoas congregarem nesta igreja, nenhum pastor tem poder de proibir, mas nós temos o poder de colocar pessoas no ministério, na equipe, e temos o poder de tirar. E se tem uma característica, eu brinquei uma época e eu não brinco, são com pessoas desobedientes. Quando você fala para uma pessoa, olha, vamos fazer isso, ela não consegue cumprir aquilo, ou ela tem um déficit mental, e eu não acredito que eu trabalhei com nenhuma pessoa com déficit mental, ou ele tem uma desobediência dentro dele. Eu fico profundamente preocupado quando a gente trata com uma equipe e fala assim, pessoal, não é por nada não, quando a gente coloca num grupo de Zap, isso aqui para você até ensinar o seu liderado lá no seu trabalho e tal, quando a gente tem um grupo de Zap, a gente coloca algumas coisas, não precisa pôr bom dia, boa tarde, boa noite, versículo bíblico, mas quando se coloca um comunicado, coloque o ok, para a gente saber que você viu, para a gente saber que você está inteirado no negócio. Tem pessoas que se sentem complicadas de colocar um ok.
Eu já tirei pessoas da minha equipe que eu falo assim, ó, você não consegue colocar um ok. Ó, pô, mas isso aí, mas eu vi, eu sei, mas eu estou te pedindo para colocar um ok. Se você não quer colocar um ok e eu quero que coloque um ok, então está na hora de você sair. Você pode pensar que é um absurdo, mas deixa eu te explicar uma coisa, o espírito de rebelião para Deus, eu vou mostrar. Não, porque quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Então coloca para mim 1 Samuel 15, 22. Eu estou te dando Bíblia, irmão. É só de uma maneira diferente a entrega. É igual quando você vai num restaurante self-service. Você pega um prato e vai colocando tudo que você quer. Mas se você for num restaurante chique, você vai escolher a entrada, você vai colher não sei o quê, vai colher não sei o quê, são 4, 5 pratos. Cada hora vem um pratinho. Você não vai lá pegar, você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Não vai lá pegar. Então eu estou te dando um tipo de alimentação diferente. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você... Não. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, tipo assim, eu não obedeço, mas eu vou fazer um sacrifício. Acaso tem? Agora olha o que diz. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Quem está dizendo isso é Deus. Se você tiver um entendimento que ser submisso, por causa dessa crise aí no mundo de algumas mulheres, eu não sou submisso ao marido. Submisso nada mais é do que você fazer parte da submissão. Você não tem a missão principal. A minha missão, tenho a minha esposa que está submissa à minha missão. Ela está comigo na minha missão, mas ela não é tapete para eu pisar. Tem alguém aqui ou não? Então eu e você estamos submissos à missão que Deus deixou na terra. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Qual o problema? Agora eu vou cuidar de vocês todos os dias da sua vida. Você está vendo a diferença? Aí o que acontece? É melhor do que o sacrifício, pois a rebeldia, aqui ó, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. O que é isso? Não negocie com pessoas rebeldes. Irmão, presta atenção. Não negocie, porque é um espírito maligno. Ore, ensine, confronte com amor, mas se a pessoa não quiser mudar, sinto muito. Então aprenda a ser obediente. E como que termina isso? A arrogância, como o mal da idolatria. Agora escute o decreto de Deus. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Pessoas que rejeitam a palavra de uma autoridade, eu vou falar sobre autoridade daqui a pouco. Pessoas que rejeitam uma palavra de autoridade precisam ser descobertas pelo discernimento, pela oração, porque você não consegue liderar rebeldes. É por isso que o nome já diz, eles se rebelam. Você nunca constrói nada com eles. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu fui fazer uma reunião, não aqui, mas eu fui fazer uma reunião com o Ministério de Louvor, passando uma visão, e cada um queria escolher uma música para tocar. Eu falei, isso vocês colocam na playlist. A playlist de vocês ouvem, cantam, tocam o que vocês quiserem. Aqui não, aqui tem uma direção. Nós tínhamos 20, ficou 4. Você acha que eu chorei? Eu celebrei. Mas já estamos em 15 novamente, mais 15 que são obedientes, 15 que vão seguir uma visão. Você está aqui ou não? É como você ter 10 filhos desobedientes, tenha um obediente. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu estou ensinando você, aprenda a obedecer. Dá um aplauso a Jesus. Isso é seríssimo, irmão. Seríssimo. Seríssimo. Eu gosto de ouvir ideias, mas a partir do momento que tem que ter uma palavra final, a palavra final é de quem? Ah, não, a palavra final é do meu filho. Não é. Lá na sua casa, a palavra, quem é que dá a palavra final? Todo mundo pode dar ideia, mas quem é que diz, nós vamos fazer isso? Porque no final a resposta cai sempre para alguém. Eu aprendi algumas coisas em questão de obedecer. Eu obedeço pessoas que estão acima de mim, e eu ouço pessoas que estão abaixo de mim.
Porque se eu obedecer pessoas que estão abaixo, está errado essa palavra. Não, eu estou obedecendo ele, então eu deveria estar no lugar dele e ele deveria estar no meu lugar. Se você obedece o seu filho e o seu filho não te obedece, o seu filho é o pai da casa e você é o filho do lar. Você está aqui ou não? Isso aí mexe com a gente, mexe, por quê? Porque o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria para Deus. Mas isso daqui não é para bastardo, isso aqui é para filho. Tem algum filho aqui ou não? Então dá um aplauso a Jesus aí. Tem que seguir a palavra. Uma outra coisa linda, aprendi isso com Mike Murdock. Só que quando eu aprendi, eu tinha dívidas na alma, que eu não consegui resolver isso, mas Deus foi resolvendo. Então hoje eu digo para você que isso eu tenho bem resolvido na minha alma. Não premiei todas as pessoas do mesmo jeito. Pesou, né? Não premiei nem seus filhos do mesmo jeito. E não queira ser premiado do mesmo jeito que todo mundo. Porque a gente quer sempre ser premiado pela parte de cima e premiar pela parte de baixo. Ser premiado pela parte de cima e premiar pela parte de baixo. Quem entendeu aqui? Quem entendeu aqui? Mateus 25, 14, não precisa colocar não. Fala sobre a parábola dos talentos. A uns deu 5, a uns deu 2 e a uns deu 1. Cada pessoa recebeu algo diferente. Mas você já parou para pensar que o que tem 5 multiplicou para 10? Que o que tem 2 multiplicou para 4? E o que recebeu 1 não multiplicou para nada? Você já parou para pensar que cada um recebeu uma premiação diferente? A parábola não explica, mas a gente pode entrar no nível da revelação que Deus sabia de cada um, do mesmo jeito que sabia de cada filho de Jessé, quem deveria ser o rei de Israel. E muitas vezes nós achamos e misturamos amar ao próximo com tratar de igual. Você não trata todo mundo igual, porque se você tratar todo mundo igual, está errado. Por que está errado? Porque você vai ter que tratar todas as mulheres como você trata a sua esposa. Então você não trata todo mundo igual. Você vai ter que tratar todos os filhos como você trata o seu. Você não trata todo mundo igual. Você precisa aprender a lei da recompensa. E muitas vezes nós quebramos isso daí por falta de maturidade espiritual. Pegamos bebês na fé e damos o mesmo poder para aquele que é maduro na fé. Porque misturamos amar as pessoas com premiar as pessoas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vi isso do pastor Mike Murdock no ano de 2012, 2013 ou 2011, e eu entendi, peraí, como eu vou tratar todo mundo igual? Nem meus obreiros e líderes eu trato igual. Não, peraí, você não está entendendo. Nem meus obreiros e líderes eu trato igual. E eu já tentei tratar igual amigos, mas cada amigo tem um nível. Cada amigo tem uma ocupação. Amo todos os meus líderes, todos os voluntários, todos os membros da igreja. Mas eu não trato todos iguais. Não serão todos que irão na minha casa. Não serão todas as casas que eu irei. E isso não é errado. Errado é quando você chega num ambiente, e isso daí hoje, eu estou te pregando Bíblia aqui, e você vê uma pessoa que conhece alguém com 2, 3 meses, meu melhor amigo, minha amiga, olha, a pessoa mais maravilhosa. Como você conhece alguém com menos de 10 anos para dizer alguma coisa? Você tem que pensar nisso. Eu chego para o Lucas e falo, Lucas, precisa resolver um negócio. Quando eu vejo o negócio está resolvido. O André precisa resolver um negócio. Quando eu vejo o negócio resolvido. Aí eu falo para o outro, precisa resolver aquele negócio, precisa resolver aquele negócio, precisa resolver aquele negócio, precisa resolver. Eu vou tratar igual? Eu vou tratar igual? Não. Jesus ele andou com 12, diga 12. Mas quem estava no monte da transfiguração eram 3. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Ele pregava para 70 da equipe, mas ele sentava na mesa com 12. Não era os 70 que ia com ele comer, beber e dormir. Se você convidasse Jesus para ir na sua casa, ele não ia chegar com 70, ele ia chegar com 12. Mas antes de Jesus dormir, lá na varanda, tomando uma xicrinha de café, ele estava sentado com 3. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Isso eu estou te ensinando, porque às vezes você está premiando o seu filho igual ao outro. O que tira 5 está recebendo a mesma coisa do que o outro tira 8, 9, 10. Você vai estragar o de 9 e 10 e não vai melhorar o de 5.
Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu não estou falando de amor, eu estou falando de premiação. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? E eu sei, muitas vezes você é amigo daqui, é amigo dali, e você quer tratar todo mundo igual, mas aquilo que você recebe desse é diferente daquilo que você recebe desse, e você fica ali tentando. Não estou falando amor, não estou falando carinho, não estou falando oração, eu estou falando premiação. Cuidado em querer premiar todos ao seu redor do mesmo jeito. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Não confunda a Bíblia com sentimento. A uns deu, a outros não deu. Seja inclusivo, mas seja seletivo. Você entendeu ou não? Apóstolo, tem panela na igreja? Várias. Só não tem tampa. Você entendeu? Tem panela? Várias. Várias. Só não pode ter tampa. Então entra quem quer, sai quem quer. Isso aí, tem grupos. Acaba o culto aqui, eu vejo. Tem 3 que saem para comer um lanche. Tem 5 que saem para tomar um sorvete. Tem 2 que saem para ir na casa. Normal. Mas não pode ter tampa. Quem está aqui? Dá um aplauso a Jesus aí, que eu sei que isso aí eu já vou passar já. Já vou passar. Mas aprenda isso. Aprenda isso. Premie pessoas em diferentes níveis em sua vida. Premie pessoas em diferentes níveis da sua vida. Tem o básico, mas o plus. Você lembra da parábola que Jesus conta, que tinha um dono de uma vinha? Está precisando de emprego? Tô. Amanhã, 8 horas. Vou pagar R$100. Obrigado. 8 horas da manhã, o cara estava lá. Meio-dia chegou um. Você não está precisando de emprego, alguém para trabalhar aí, não? Estou sim, pode entrar. Meio-dia. Chegou outro, 4 da tarde. Você não está precisando de emprego? Estou sim, pode sim. Quando eu fui pagar, está na Bíblia, quando eu fui pagar, eu peguei o que entrou às 4 horas da tarde, dei R$100. Está na Bíblia. R$100. Chama o próximo. Aí veio o que entrou meio-dia. Eu dei R$100. Aí eu falei, chama o próximo. O que entrou às 8, falou, uau, vou ganhar 200. A parábola diz, R$100. Ele endemoniou. Eu combinei o que com você? Eu combinei R$100. Mas você deu 100 para quem entrou às 4, Bíblia, hein? Você deu 100 para quem entrou às 4, você deu 100 para quem entrou meio-dia, agora você está me dando 100 porque eu entrei às 8, mas o que é que eu combinei com você? Então tem uma base. Aí sabe o que termina o dono da vinha dizendo? O que te incomoda é eu ser bom. Ele não premiou do mesmo jeito, porque um trabalhou 8 horas e recebeu 100. Um trabalhou 2 horas e recebeu 100. Um trabalhou meio-dia. Não, ele foi bom. Eu não estou falando para você sair da agora, quer dizer, eu só faço o que me derem. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou só pregando que talvez você está com uma vida pesada. Eu já vivi isso. Eu tenho que convidar fulano e beltrano, porque eu estou convidando ciclano. Eu não faço mais isso. Se eu tiver que convidar o pastor André para comer churrasco na minha casa, eu vou convidar só o pastor André. Se eu quiser chamar o Lucas, eu chamo só o Lucas. Não é porque eu tenho que chamar o André, porque eu chamei o Lucas. Eu posso chamar todo mundo, como chamei agora para ir lá em casa. Todo mundo, ok, amém? Eu chamei. Não chamei a galera aqui, chamei para ir lá em casa, meu aniversário. Sem problema nenhum, mas eu sou livre. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? E muitas vezes nós temos relacionamentos pesados, porque queremos premiar todos iguais. Jesus, ele andou com 12, ele pregava a multidão, ele tinha 70, mas tinha 3 que ele falava, vem cá, deixa eu falar um negócio com vocês. Dá um aplauso aí, vai. Eu sei que esse negócio já passou. Mas é a jornada, irmão, é a jornada que eu estou pregando aqui. Isso aqui você não aprende lendo um livro. Eu estou aqui, por isso que eu te disse, talvez tem coisa que você fala assim, uau, condensou numa frase o que eu pensava. É isso que Deus está fazendo. Você está aqui ou não? É isso. Outra coisa, seja humilde, mas não inferior. Diga, eu sou humilde. Não, você está meio tristinho. Diga, eu sou humilde, mas eu não sou inferior. A gente mistura a palavra humildade. Irmão, não fale assim. Aquela pessoa é humilde, porque ela está descalça, com remela no nariz, com o cabelo sem pentear.
que a pessoa é humilde. Não, aquela pessoa está na miséria. A gente não sabe procurar no dicionário, aí trata. Porque você pode ver uma pessoa encostar uma Ferrari aqui, você conviver com aquela pessoa, e alguém fala assim, pô, o cara encostou uma Ferrari, o cara é metido. Cara, você não conhece ele. Que cara é simples, cara. O cara vai na padaria tomar café com leite, pão com manteiga. Aí tem a Ferrari lá, mas não é aquilo. Ele é humilde. Você está aqui? Você está aqui ou não? Então, ó, seja humilde. Agora, o que é o negócio do inferior? É o que aconteceu com Gideão em Juízes, capítulo 6. Que Deus disse para ele, Gideão, você é valoroso, hein, cara? Vou te usar. Assim, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o que menos tenho voz. Eu sou o que menos sou aceito. Eu sou o que menos, eu sou o que menos. Não, meu amado, não faz isso não. Quando alguém elogiar a sua roupa, você fala, obrigado, glória a Deus. Fala assim, mas nem sei. A gente tem uma pseudomania de misturar a palavra humildade como se fosse miserabilidade. Não é miserabilidade. Humildade é uma grandeza interior que não é corrompida pela grandeza exterior. Obrigado pelos 2 amém aqui. Isso é humildade. Você pode estar com a melhor roupa e ser humilde. E você pode ser arrogante ao ponto de dizer para alguém que lhe ofereceu, olha, eu estava separando umas roupas, eu engordei, eu emagreci, eu acho que isso aqui daria em você. Não, eu não uso roupa usada. Aí dá vontade de falar, mas por isso você usa as roupas feias, velha, né? Se você usasse roupa usada de alguém, você estava mais bem vestido. Você voltou aqui. Você está entendendo? Seja humilde, não seja inferior. Você está aqui? Seja humilde. Olha, Lucas 14, 11. Por que é importante ser humilde? Por causa de Lucas 14, 11. Lucas 14, 11, coloca aí. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então a questão de ser humilde tem a ver com essa promessa. Agora volte a dizer, humildade não tem a ver com condição financeira. Com condição financeira é pobre, rico, classe média, miserável. Você está entendendo? Humildade tem a ver com uma grandeza interior. Quem está aqui, dá um aplauso a Jesus aí, ó. Você sabia que uma das provas, só dando um gancho, uma das provas de humildade é obediência, é reconhecimento. Você sabe por que há muita rebelião? Por muita ausência paterna nos lares. Não sei se você leu, em 2021, bateu recorde de divórcio de casais. Agora, se os casais que divorciaram, os filhos tão grande formado, menos mal. Mas se são tudo crianças de até 15 anos, o buraco está aí depois, lá na frente. Você está entendendo o que é isso? Está fazendo sentido para você? Você está... Deus, ele não tem prazer em não derramar grandeza na vida da gente. Mas Deus não erra igual a gente erra muitas vezes em dar demais para alguém. Então Deus sabe. Deus sabe que é preferível uma prova na vida daquele, ele na presença, do que herança na mão dele e ele viver uma vida sem Deus. Você está aqui ou não? E a gente precisa entender isso. A humildade pode ser obedecer, a humildade pode ser reconhecer. Qual o problema de reconhecer? Amado, se você tem dificuldade quando alguém reconhece que está errado, você vai ter dificuldade aqui. Por quê? Porque eu acho muito nobre alguém chegar aqui e dizer, pessoal, eu errei no negócio, viu? Aquilo lá eu errei. Primeiro que Deus está me provando que eu não sou perfeito. Isso é uma bênção, você não ter a síndrome da perfeição. Porque a síndrome da perfeição, eu te dou uma dica, o que é. Ele gosta de fazer as coisas tão certas, ele tem na mente dele o desejo de acertar em tudo, que quando ele erra, ele não consegue entender que ele errou. Porque não é comum ele errar. Então, quando ele erra, ele tem dificuldade. Eu
pela minha posição, eu vou errar muito mais que vocês. Porque eu fico aqui 1h30 falando, 2 vezes por semana, 3 horas. A Bíblia fala que quem muito fala, muito erra. Então eu tenho mais probabilidade de errar. Posso soltar uma frase aqui que não caiu legal. Posso soltar uma palavra que não entendeu legal. Eu posso estar pregando uma coisa, tentando explicar e você não ouvir legal. E de repente alguém dizer para mim, poxa, o senhor falou aquele negócio aquela hora lá, aquilo lá foi errado, hein? E aí eu tenho que voltar, poxa gente, eu fiz um comentário e estava errado. E tem pessoas que eles, quando vê alguém que erra, reconhecer, a pequenez dele é tão grande que não tem nobreza nesse ato, então ele se decepciona. Eu me decepciono com aqueles que erram e não reconhecem, é com esses que eu me decepciono. Que a pessoa fez um negócio errado e ela procura mecanismo de provar que está certo. Isso aí me decepciona. Eu tenho uma facilidade para quando alguém chega e fala assim, ó, errei. Esse dia eu estava vindo aqui, indo lá para a Zona Sul, eu estou no meu carro. Estou no meu carro. E aí, tocou o telefone. Puxa, atendi no Viva Voz, comecei a falar e era um assunto meio tenso. E eu comecei a falar, irmão, pensa num cara que entrou e fechou um cara de moto, ainda mais da minha tribo ainda. E fechou. O cara freou. O cara conseguiu falar palavrão que eu nunca tinha ouvido. O cara conseguiu pegar gerações minhas e amaldiçoar. Ele conseguiu, ele foi. Enquanto ele fazia isso, eu pus a mão para fora e fiz assim. Então fiz assim. E ele, no final, ele, pam, pam. Você está entendendo? Eu podia ter xingado ele também. E com aquele adesivinho, igreja para sempre. E isso quando tem aquele pior, propriedade exclusiva de Jesus. Você está aqui ou não? Não vai, irmão. Não vai. Outra coisa que eu aprendi nessa jornada aí. Tem coisas que o sofrimento passa, as marcas ficam, mas isso não pode nos impedir de prosseguir. Eu vou repetir essa frase porque ela é grande. Ó. Tem coisas que o sofrimento passa, as marcas ficam, mas isso não pode nos impedir de prosseguir. Então não adianta você reclamar do sofrimento, porque ele passa. O choro pode durar uma, mas às vezes dura mais que uma, você sabe disso. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele passa. Porque já tem um outro sofrimento na fila para vir. Então, sai que já está minha vez. Eu preciso já... Está aqui ou não? Está aqui ou não? Ó, sai o sofrimento de desemprego aí, que eu já estou com uma fofoca no trabalho prontinha para ele entrar em outro sofrimento. Você está aqui? Então, tem coisas que o sofrimento passa, as marcas ficam, mas isso não pode nos impedir de prosseguir. Coloca para mim aí, que isso aqui é importante, falar do Paulo, meu xará, 2 Coríntios 11, 23. Vamos ver se esse cara que está falando que a minha leve e momentânea tribulação produz. O cara que fala, minha leve e momentânea tribulação produz. Olha o que era leve para ele. Ó, são 2 Coríntios 11, 23. Você está pegando aí? Está acordadinho aí? Tá aí. Dá um aplauso aí então, para ver que vocês estão acordadinhos. E o aplauso está forte. Animei aqui mais. Acho que eu vou. Animei, acho que eu vou pregar a terceira hoje também aqui. Ó, 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais. Ó, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Olha o cara que está falando a leve e momentânea tribulação. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. Esse é o cara que está falando assim, a minha leve e momentânea tribulação. Parou por aí? Não. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Se desse 40, tinha que parar. Então terminou a sessão de 39. Daqui a pouco a gente volta. Se desse 40, tinha que parar. Porque não está assim 39, porque o cara resolveu dar 39. Não.
É porque se desse 40 tinha que acabar. Aí deu 39, deixa eu parar, tomar um café, tomar uma água, vamos zerar e começar de novo. Então ele tomou quase 160, 4 vezes 5, 3 vezes, 39, que eu não fiz a conta aqui, vezes 5. Então vamos falar 4 vezes 5, quanto que é 4 vezes 5? É 20? É 20? E 5 vezes 4? Aí o outro falou assim, peraí, 5 vezes 4. Todas tiveram que tirar uma, para poder dar bastante. E ele está falando assim, minha leve momentânea tribulação. Mas parou por aí? Não. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Até ele foi pouco apedrejado, né? Não, olhando pela perspectiva, né, até foi pouco uma vez. Opa, mas uma vez só? É porque foi ele, não foi a gente, né? Aí, ó, vamos lá. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas. A gente corre perigo até com os compatriotas. Perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Fiquei em jejum é diferente de fazer o jejum. Ele então ficou sem comer porque não tinha o que comer. Você está aqui ou não? Suportei frio e nudez, ficou pelado. Você está entendendo isso ou não? Além disso, entretanto, além de diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ele pode falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Dá um aplauso a Jesus aí. Esse cara pode. A gente passa um negocinho, ai, sei, estou sofrendo tanto. Está sofrendo? Ô irmão, está sofrendo. Irmão, você quer saber de sofrer? Espero que, não conheço todos, mas tem um negócio que eu até em filme de ficção, se alguém perde um filho, eu me compadeço. Um dia eu assisti um filme, comecei a assistir, quando eu vi, falei, uau, uma mulher perdeu um filho com malária na África, porque foi para trabalhar, foi para ganhar dinheiro, foi para expandir, e ficou com trauma de que o filho morreu, e aí depois de um tempo ela volta na África. E ela está tomando um café, senta uma mulher do lado, oi, tudo bem? Passeando? Ela falou, não, estou passeando não. Eu vim aqui porque meu filho morreu aqui, 12 anos de idade. Trabalhando, envolvido com o trabalho, e eu fui culpada. Eu fui culpado. Então eu vim aqui ver essa cidade de novo. A mulher falou para ela, isso não é um privilégio só seu. Eu também estou vindo aqui visitar. Meu filho morreu de malária com 24 anos, veio aqui para trabalhar como médico e morreu de malária. E as duas ali se juntaram e começaram um projeto. Escute, o seu sofrimento, o meu, não tenha dúvidas que são vacinas sendo geradas para outras pessoas. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore quando ninguém vê, Deus usa gente para curar a vida de gente. Você está aqui? Você está aqui? Então, volta a frase. Tem coisas que o sofrimento passa, as marcas ficam, mas isso não nos pode impedir de prosseguir. Você pode se decepcionar com todo mundo, você pode se decepcionar com a política, você pode se decepcionar com a ingratidão, mas não pare de prosseguir. Eu e você temos o direito de sofrer, mas não temos o direito de largar a fé. Não temos o direito de abandonar a Deus. Você está aqui? Você está aqui? Esse mesmo cara em Gálatas 6,14, ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie,
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre todo Israel de Deus. Sejam mais, que ninguém se perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. Trago em meu corpo. Meu amado, ele nem está ligando para as marcas na alma, porque as marcas na alma ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver o que pessoas fizeram comigo. Por quê? Porque se eu tirar a camisa, se eu tirar minha calça e mostrar, eu não tenho marca nenhuma. Nenhuma. Eu nunca sofri um açoite por causa de Jesus. Eu nunca tomei um beliscão por causa de Jesus. Eu não tomei um soco na cara por causa de Jesus. Eu não tenho marca nenhuma no corpo. E Paulo está dizendo, olha aqui, por dentro, eu estou muito preocupado com as coisas. Mas tem um detalhe, ninguém vê. Agora por fora, dá uma olhada. Quem tomou quase 200 chibatadas, será que tem marca no corpo ou não? Será que tem marca no corpo ou não? Amado, em nome de Jesus, pensa nisso, volta no tempo. Quando Jesus se apresenta para Paulo, ele fala, você vai ver o quanto é sofrer por causa do meu nome. Meu Deus. Só que nós estamos falando dele. Ele é o cara que mais escreveu carta. Toda recompensa exigirá de mim e de você uma entrega. E muitas vezes a nossa entrega vai ter essa etapa aí. Ó. Não pense você que você vai chegar em algum lugar sem sofrimento, sem luta, sem adversidade. Não pense você isso. Não, mas eu estou na igreja, ótimo. Não, mas eu leio a Bíblia, glória a Deus. Não, mas, eu sei. Mas isso aqui vai acontecer. É como um hidrante extintor. Ninguém quer que pegue fogo, mas tem lá. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Paulo ralou para realizar, mas fez questão de falar de suas marcas, falar de suas dores. Quem visse Paulo sofrendo, falava assim, cara, por que esse cara não larga a mão disso? Pensa comigo. Pensa comigo. Você me vê tomando chibatada na rua. Por que ele não para com esse negócio de pregar o evangelho? Olha aí. Por isso que ele não casou, cara. Não tinha como. Ninguém acompanharia um homem desse. Não tem um filho, uma mulher que acompanharia um homem desse. Eu não julgo. Ele falou, não, eu tenho que ficar sozinho mesmo. Por isso que ele é o cara que atingiu a dimensão. O Pedro não teve isso. Pedro teve família. O Lucas teve também. Tiago teve. Tomé teve. Mateus teve. Paulo não. Paulo não. Olha o que nós lemos dele. Caminha aqui, ó. Uma outra coisa. Você jovem, não vá na onda do eu tenho direito. Cuidado com esse negócio que eu tenho direito. A vida não é assim. Respeite todas as autoridades colocadas em sua vida. Todas. Você não é obrigado a se submeter. Em que sentido? Seu patrão não presta? Sai. Seu pastor não presta? Sai. Sai. Mas, se você está, respeite. Respeite o governo. Respeite. Isso tem a ver com vida espiritual. Isso não tem a ver nada com partidarismo, não. Não. Não tem nada a ver com A ou B, porque nós temos que orar por todos. Não interessa quem assumiu o poder, tem que orar. Os crentes na Venezuela oram pelo presidente da Venezuela. Os crentes da Argentina oram pelo presidente da Argentina. Pelo menos para se converter. Respeite todas as autoridades. Professor. Que tempo bom era aquele que um professor tinha o respeito do aluno. Que tempo bom que quando a diretora entrava na sala, não precisava pedir silêncio. Por quê? Porque a presença dela já fazia a gente ficar quieto. Você está entendendo isso ou não? Eu não estou falando de falta de liberdade. Não. Eu estou falando de respeite todas as autoridades. Que coisa boa era aquele tempo
que o mais novo levantava para o mais velho sentar. Que coisa boa que era aquele tempo, que ai de você se levantasse uma voz para uma pessoa mais velha, ai de um sobrinho se levantasse a voz para um tio, ai de um neto gritar com o avô. Hoje, isso aí está em falta. Reuniões de pais e filhos em escola, é para os diretores de escola pedir perdão pelos filhos indecentes que estão lá. Antigamente, era o contrário. Era a mãe pedir desculpa para o diretor pelo filho ter feito alguma coisa. Só que isso aqui precisa voltar. Deus não negocia isso. O cristão não pode negociar isso. Que papo é esse de cristão que não respeita autoridades colocadas em sua vida? Não, para mim pastor e para mim é tudo igual. É porque ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele não falaria isso. Você recebe daquilo que você reconhece. Tem uma pessoa que, preciso te dar isso aqui, e não é por crise, porque eu entendo funções. Por exemplo, o Everton dá o Enraizados aqui. Ele está fazendo um papel do quê? De mestre. Aí ninguém fica, o mestre. Não. O meu papel é apostólico. Meu papel é apostólico. Meu papel é apostólico. Eu desempenho um papel apostólico. É só isso. O pastor André está começando a desempenhar um papel pastoral, cada um no seu propósito. Mas todos nós temos que respeitar a autoridade do outro. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? 1 Timóteo 2,1 diz assim: antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Coloca para mim aí, 1 Timóteo 2. Você acha que é bonito bater boca com alguém que está acima de você? Você acha que é bonito? Você acha que é assim, isso prova que ninguém manda em mim? Quem não manda em ninguém é selvagem. Como que ninguém? Tem gente que manda em mim. Claro que tem, minha mulher manda. Coisa boa. Você acha que nós estamos casados há 28 anos porque ela não manda? Não, ela manda, eu mando. Mas ela manda, mas todo mundo manda. E todo mundo se obedece. Meus filhos, eu falo para eles. Sejam obedientes. Ah, mas não sei o quê. Não, você fala assim com seus amigos. Vai falar assim com seus primos. Não, comigo você não vai falar assim não. E muitas vezes a gente tem um conceito em pai. Não é porque seus filhos pagam as contas não. Porque você lembra daquele conceito? O dia que você pagar as suas contas, não tem essa de pagar a conta. Pagar a conta não rouba a minha autoridade, irmão. Que papo é esse? Pagar a conta. Porque teve uns que falam assim, o dia que você pagar as suas contas, um amigo meu falou isso para mim. Eu falei um dia pro meu filho, o dia que ele pagar as contas, meu filho paga as contas dele, a minha filha paga as contas dela, e daí? E tem que pagar as minhas também, porque estão pagando as dele, paga as minhas também. Mas que papo é esse? No dia que você pagar as suas contas, você manda na sua vida. Você manda na sua vida que você constitui sua família. Enquanto você pode pagar suas contas ou não pagar suas contas, porque a palavra pai é fonte. Eu sou fonte aqui, graças a Deus, que vocês não precisam que ninguém pague a conta de vocês. Mas aqui não. Você está entendendo isso? É por causa disso aqui, ó. Respeite todas as autoridades colocadas em sua vida. Isso é bênção, isso é saúde. Coloca para mim aí, Romanos 13:1. Romanos 13:1. Isso aqui liberta, você tem que pegar essa mensagem, depois ouvir, mandar para alguém, escrever alguma coisa, pegar pelo menos a frase. Fala assim, puxa vida. Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmo. Não está falando sobre agradar a Deus ou agradar aos homens, não, entrou um princípio do governante. Eu chego para os meus filhos, o que os meus filhos têm que me desobedecer? Eu chego para os meus filhos e falo assim, vem cá, a partir de hoje nós todos vamos fumar maconha aqui em casa. Porque se eles são meu filho, tem que me obedecer. Isso está quebrando um princípio. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não?
É diferente. Aqui, essa submissão tem a ver com isso. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Quem estava governando o Éden? Adão e Eva. Todo final de tarde era prazer tomar um café com Deus. Todo final de tarde era prazer comer um bolinho, comer uma frutinha, tomar um cappuccino. O dia que eles desobedeceram à autoridade, fugiu todo mundo. Por isso que eu tenho uma máxima, que quando o obreiro começa a fugir de mim, quando um líder começa a desaparecer, dificilmente vai ser coisa boa que vai vir. Dificilmente. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Você está aqui ou não? Não seja revelado uma má pessoa quando o princípio da autoridade não sair de você. Não faça isso. Tem uma frase que eu aprendi que dizia assim, ó, muito cuidado em misturar a sua intimidade com a autoridade de alguém. Muito cuidado. Isso aí acontece muito dentro de casa. Porque a gente, lá em casa, tem uma mania de brincar. Então pode ser que a liberdade roube isso. Não. A gente brinca, dá risada, mas quando o assunto é diferente, não, tem que respeitar. Tem que respeitar. Escute. Lembra do centurião? O que é que chamou a atenção de Jesus? Foi a fé dele. Também. Mas foi o entendimento dele do que significa autoridade. Que o centurião chegou para Jesus. Jesus, o senhor pode curar o meu servo, o meu soldado? Ele falou, sim, eu vou lá na sua casa. Ele falou, não. Eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Mas eu sou homem que tenho autoridade e sou sujeito à autoridade. E eu sei que o Senhor tem autoridade. E se o Senhor liberar uma palavra daqui, lá na casa, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou, eu nunca vi tamanha fé como essa. Porque como você vai ter fé que Deus é, se você não se submete à palavra dele? Por que os meus filhos vão acreditar que eu cuido deles, mas eles não se submetem ao meu comando? Porque se para você um filho se submeter ao comando do pai, significa que ele não tem opinião própria, significa tantas essas linhas que aí fora quer falar, você está precisando voltar a ler a Bíblia de novo. Você está precisando voltar a ler a Bíblia. Caminhando aqui, cada horário. Mas essa aqui é importante, porque nós vivemos num mundo assim, pesado nessa área, e é uma luta, porque cada vez a injustiça aumenta mais, cada vez, valores são demolidos, e quando a maldade vem sobre nós, a gente pode se perder e querer fazer uma coisa que a Bíblia diz, não faça isso, não se vingue. Fala para quem está do teu lado, nunca se vingue. Irmão, não interessa. Vingança, primeiro, não vem de Deus para você. Deus tem isso. Deus tem, nós vamos ler na Bíblia. Deus tem, mas nós não temos isso. E eu não estou falando aqui porque eu nunca tive o desejo de me vingar. Não, eu já tive o desejo de me vingar. De várias pessoas. Várias. Por quê? Porque foram mal que foram feito a mim, e que o meu desejo era pagar na mesma moeda, ou de preferência acima. Mas isso é vingança. Não tem vida isso. Deus nunca vai nos autorizar a vingar. É por isso que quando Jesus estava ali sendo questionado por Pilatos e tal, e todo mundo, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Eu li hoje isso. Nós estamos na campanha do Evangelho de Marcos. Então lê lá, entra na visão, seja obediente. Vai lá, lê o Evangelho de Marcos. E ele ficou quieto.
E aí o interessante que para dizer assim, mas você não está sabendo que eu tenho direito para tirar a sua vida, para dar a sua vida, para fazer, falar, olha, o que você tem e o que você não tem é porque meu pai te deu. Então fica na sua. Faz o que você tiver que fazer. Você está aqui? Não se vingue. Muitas vezes, a maldade que nos fazem causam tanta dor que a gente tem vontade de fazer maldade. E olha, não é para ter dozinha não, é só para você entender. Pastores, líderes nem tanto, mas pastores são açoitados verbalmente, muito natural. Eu já ouvi de crianças besteira e ter que ficar quieto. Por quê? Porque eu não posso entrar no mesmo nível. Então, às vezes, o seu silêncio tem a ver com a sua humildade, com a sua grandeza. Não tem a ver com medo. Para você não entrar nisso daqui, ó. Não se vingar. Você saber que pode fazer alguma coisa ali que vai prejudicar. Cara, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou pegar esse documento aqui e vou prejudicar. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me vingar. Eu vou para a oração, eu vou para o choro, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Deuteronômio 32. No início da minha conversão, eu aprendi isso aqui, ó. Deuteronômio 32, 35. Coloca aí. Deuteronômio. Está edificando você? Está edificando? Tá batendo no espírito? Está falando, uau. Deuteronômio 32, 35, olha. A mim pertence a vingança e a retribuição. Acabou. No devido tempo. Não é o meu. Não é o meu. É no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Às vezes, esse tempo, ele pode ser aquela hora que você lutou tanto para que isso não aconteça, você fala, não tem mais força, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Mais força do que? De não lutar. Eu quero é lutar. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não se vingue. Às vezes, ontem eu estava com uma pessoa e eu disse assim, aprenda uma coisa de Deus. Ela estava com uma criancinha. Aí a criança estava pulando e tal. Ela falou, olha, eu e você corrigimos os nossos filhos instantaneamente. Deus não. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Assim, pô, mas fulano está fazendo mal, está deitando, enrolando. Às vezes você vê uma pessoa ser ceifada. Às vezes você vê uma pessoa assim que do nada, de repente, desapareceu da existência humana. A gente não sabe. E o fato de nós sofrermos não nos dá direito de vingarmos. Isso é pesado. Isso é pesado. Jesus disse sobre oferecer outra face. Eu entendo o seguinte, primeiro que isso aqui não é ser bobo, tá? Se você entende como oferecer a outra face ser bobo, eu entendo assim, não se vingue. É isso que eu entendo. Eu não entendo. O cara me deu um soco, eu falo assim, bate na outra aqui, porque eu sou crente, tem que dar a outra. Eu não entendo assim. Eu entendo sim, não se vingue. Muito cuidado. A gente convive com muitas pessoas, e essas pessoas entram na intimidade da gente. E quando saem do nosso lado, expõem a intimidade da gente como argumentação ou como alguma coisa do diabo para se avalizar. E isso dá vontade da gente se vingar, ué? Mas não pode. Pastor André, está aqui, ó. 5 anos envolvido aí. Vê a gente chorar, vê a gente rir, vê a gente estar bravo com alguém, vê a gente falar, vê a gente reclamar, vê, ué. Aí depois sai, aí fala assim, você sabia que o apóstolo falou isso? Você sabia que o apóstolo falou aquilo? É o mesmo conceito que eu tenho de um menino que namora uma menina,
E quando termina, começa a falar mal da menina, da intimidade da menina, da casa da menina e tal. É a mesma coisa, não presta. Jesus deve dar um jeito nele, mas não presta. Então, mas mesmo assim, apóstolo, então aí nesse caso a gente tem direito de se vingar. Não. Não, a gente não tem direito de se vingar. Você vai ter que lutar com isso daí. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu termino aqui, ó, essa etapa. Até faltou aí, mas como a gente vai continuar? Nunca negocie. Eu não gosto de usar a palavra nunca. O dia que eu ouvi um pastor dizendo, cuidado quando você diz nunca, porque nunca é para sempre. A igreja podia chamar a igreja nunca, porque a igreja é para sempre. E nunca. Muito cuidado para você usar a palavra nunca. Mas esse aqui eu digo para você, nunca. Nunca negocie com 3 coisas. Desonra, diga desonra. Não, desonra, ingratidão e traição. Olha, meus amados, eu negociei muito com isso, querendo ser melhor que Deus. Querendo ser melhor que Deus. Olha, traiu, não, mas eu sou melhor que Deus. Olha, desonrou, não, mas eu sou melhor que Deus. Olha, está sendo ingrato, não, mas eu sou melhor que Deus. Nunca negocie com isso. Você dá uma chance, conversa, mas dependendo, não tem jeito. Não dá para negociar. Não confunda perdoar com restituir, hein? O que tem de gente perdendo coisas na vida, porque só aprenderam a palavra sobre perdão, mas não aprenderam sobre restituição. Deus perdoou Adão e Eva sim, porque senão teriam matado ele. Só que Deus não restituiu eles no jardim. Onde está isso? Gênesis 3, 23. Pois isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Judas, ele traiu, ele não foi restituído. Deus não poderia ter chego lá, Judas, vem cá, vai pedir perdão. Vamos lá. Poderia ou não poderia? Porque eu te falei lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, lá. Não. Porque tem coisas, Saul foi rejeitado pela desonra. Deus falou, você vai destruir tudo dos amalequitas. Nada vai ficar de pé, nada vai ficar vivo, nenhum bem material vai sobrar. Queima tudo. Tudo. Ele foi lá e falou, pô, mas esse ouro aqui, pô, mas isso aqui, pô, mas isso aqui, mas isso aqui. Ele falou, ó, chega. E ele fala uma palavra aqui em nome de Jesus que a gente nunca vem ouvir. Ele fala para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Irmão, em nome do Senhor Jesus, não vamos deixar isso entrar na nossa vida, porque quando isso entra, o Espírito Santo sai. Você está aqui ou não? Uma pessoa, ela disse assim, apóstolo, por que você não senta na mesa para tratar esse assunto com fulano? Estou te dando aqui vida, é a jornada. Por que você não senta na mesa para tratar isso aqui com fulano? Eu falei, porque ele não quis sentar na mesa para evitar que isso acontecesse. Então, quem não quer sentar na mesa pela honra, não tem direito de sentar na mesa pela desonra. Eu vou repetir, quem não senta na mesa pela honra, não tem direito de sentar na mesa pela desonra. Por isso que o que diz a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E olha, eu vou te dar uma dica, todo rebelde, ele quer ser avalizado na sua rebeldia, com o discurso do amor. Já colou para mim, hoje não cola. Hoje não cola. Por quê? Porque eu não negocio com desonra, com ingratidão e com traição. Não negocie com isso. O seu sócio te roubou, irmão, amém. O seu filho te roubou, meu filho, amém, mas eu não posso confiar nessas coisas mais não. Porque a gente confunde segunda chance para algumas coisas, e a gente confunde perdão para todas. Irmão, perdão, ou você libera, ou o inferno te espera, não tem jeito. Agora, restituição é uma escolha. Até eu sou a favor que todo casamento seja restaurado, mesmo por uma traição. Casamento. Serão ambos uma só carne.
é comprovado o prejuízo. Agora, sociedade, amizade, ministério. Cuidado, cuidado. Você está aqui ou não? Seu amigo. Eu até marquei aqui, eu vou te dar esse exemplo porque foi da minha família. Então, não vou falar nome. E a gente vai orar para que essas coisas que foram faladas não entrem na nossa vida. Um parente meu estava recebendo um parente na casa dele. Está entendendo? Um parente meu recebendo um parente na casa dele. E que tinham vários amigos em comuns. Você acredita que esse parente meu pegou o parente que estava sendo hospedado na casa desse parente meu, falando mal para amigos em comuns daquele cara que estava recebendo? Meu amigo, no mesmo dia, junta suas malas e sai daqui de casa. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Você está recebendo um parente seu, eu sou seu parente. Você está me recebendo na sua casa, porque eu não moro aqui em São José. Aí eu estou com amigos em comuns, e eu começo a falar, e ele começa a ficar estranho, e você está aqui ouvindo eu falar mal. Quando eu chego em casa, a malinha, não, você não tem condição de ficar aqui não. Nunca mais falaram. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Não negocie. Quando você negocia com isso, você negocia com o diabo. Há uma diferença muito grande, amados. Mas assim, há um abismo de diferença de coisas que podem acontecer. Uma palavra mal colocada, uma brincadeira infeliz. Mas essas três aí, elas se diferem. Dá até para ter um estudo só sobre essas três aí. Por quê? Porque quando você aprende sobre honra, não cabe a desonra. Quando você aprende sobre gratidão, um amigo meu tem mania de dizer uma frase que é muito boa, que a gratidão é a memória do coração. É boa essa. A gratidão é a memória do coração. Eu já falei para pessoas, falei, olha, até aqui, eu sou grato à sua vida. Mas a partir de hoje tem uma nova história. Você, daqui para trás, ninguém anula o que você fez. Porque tem gente que anula. Aí é outro papo. Tá até aqui, ó. Mas daqui para frente você não faz parte mais. Eu sinto muito. Eu sou grato até aqui. Eu sou grato até aqui. Mas daqui para frente eu sinto muito. Porque eu aprendi Bíblia, não negociar mais. Eu já negociei muito com isso aqui. Eu já negociei, eu não estou te dando o livro que eu li, não. Eu já negociei de deixar pessoas do meu lado, que outras pessoas de maior confiança falam assim, ele fala mal de você. E eu falo, mas Deus vai mudar a vida dele, se tornar perigoso. Por quê? Porque eu não tinha isso aí. Ó. Não negocie com a desonra, não negocie com a ingratidão e não negocie com a traição. Quem está aqui, diga amém. Dá um aplauso a Jesus. Eu estou elevando você, irmão. É pouco glória, é pouco aleluia, mas é o seguinte, você está crescendo para baixo aqui, ó. É raiz, que pode soprar os ventos, vir os mares, e você vai ficar firme. Fique de pé, eu quero orar por você. Meus amados, tem um amigo que ele diz assim, a unção que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você atrai. Eu estou te mastigando isso porque eu sei que quando você começa a pregar sobre honra e expor a desonra, um dos dois fica. E vai ficar a honra, amém? Vai ficar a honra, amém? 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 Nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus, tiraram coisas ruins da Bíblia. Eu estava conversando com os pastores, e eu disse que, às vezes, nós estamos cometendo um equívoco. Assim, veio-se uma cultura que no domingo é aquele dia da festa. Mas no domingo é o dia que está todo mundo. Então, se todo mundo está no dia que só tem festa, como é que cresce os outros dias? Como é que ele vive lá fora?
imaturamente. Então tem hora que é importante a gente, no dia da festa, a gente trazer assuntos. Tem mais uma mensagem dessa. Porque isso aqui virou... Você vai ver que isso aí virou algo mais do que essas 3 mensagens. Por quê? Porque eu não sei você, mas eu tenho hora que eu aprendo coisas com 40, com 45, com 50, com 35, 15 anos. Eu falo assim, puxa vida, se eu aprendo isso com 20, com 30. É ou não é? Então, o desejo meu é também pensar na geração que está vindo. Meu filho, qual a experiência que o meu filho tem da vida? É muito pouca, minha filha. Muito pouca. Mas se eles forem inteligentes o suficiente, eu sei que são, de ouvir algumas coisas e mastigar, eles vão errar bem menos do que eu errei. Eles vão andar muito mais rápido do que eu andei. Eu até deixei aqui uma conclusão aqui, eu vou ler, que é pouca, mas, nunca estivemos diante de tanta armadilha de Satanás para nos destruir. E não vai parar por aí. Por isso, seja intenso nas coisas de Deus. Seja intenso com a vida em Deus. Porque o diabo quer entrar sorrateiramente. De uma maneira que a gente não perceba. Ele quer nos mudar de modo que nem a gente mesmo veja que estamos mudando. Ele quer nos levar ao limite mais próximo do território dele. E a ideia do que Deus colocou no meu coração, com a revelação da jornada, é colocar uma prática para que você simplesmente ouça a Bíblia de uma maneira diferente. Esteja sensível às lições bíblicas que servem muito para a tua vida, ou que servirão para a sua vida. Aprenda com aqueles que acertaram, assim como aprenda com aqueles que erraram. Deus deixou coisas boas na Bíblia, assim como episódios ruins escritos. Por quê? A nos ensinar a guardar todas as coisas. No nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele. Eu quero orar. Cada frase dessa, cada axioma, que eu já expliquei, é uma frase que condensa uma ideia, uma experiência ou um contexto. Cada frase dessa. São frases comuns, mas é o contexto que vai fazendo a diferença daquela frase. Quem está aqui? Se você pegar um cardápio, você consegue sentir o sabor da comida? Consegue? Você dá uma mordida ali na porção de calabresa, você vai sentir calabresa? Não. Mas quando vem a comida, o que nós estamos fazendo aqui nesses domingos é tentar levar você o máximo mais próximo do sabor. Mas tem um detalhe, você tem a sua jornada, você vai ter as suas experiências, você vai ter o seu contexto. Quem está aqui, diga amém. Abre as suas mãos aí, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje foi mais uma etapa dessa jornada de vida. Que o Espírito Santo ministre ao coração dos seus filhos. Que toda desonra, que toda vingança, que tudo que foi falado, que a desobediência, que essas coisas ruins que atrapalham a vida da gente, caia por terra no nome do Senhor Jesus. E que a confiança em Ti, que a fé, que a esperança, que o amor que excede todo o entendimento, não importa o quanto estamos sofrendo, o Senhor nos cura, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor recebe cada oração, o Senhor é o Deus de uma nova oportunidade, é o Deus da nova chance, é o Deus da nova história, é o Deus da nova criatura, e nós estamos aqui clamando a Ti, meu Pai, ajuda-nos nesse dia, ajuda-nos com essa palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra.
custe o que custar. Nós cremos no Senhor, nós cremos na revelação, nós cremos na sua palavra, nós cremos na cura, na libertação. Todo principado e potestade caia por terra em nome de Jesus, e que toda palavra do alto venha na nossa vida, frutifique em nosso interior, em nome de Jesus. E se você crê, dá o melhor aplauso a Ele nessa manhã.